A gente debate o estado atual da liberdade, né? É justo dizer que a história está se repetindo? Como é que fica o proibir na era da internet, onde todo tipo de discurso encontra plataforma, inclusive os de ódio? Caetano, aquelas pessoas que estavam vaiando lá, eles eram pessoas alienadas, eram pessoas muito engajadas, era o pessoal de esquerda. Quem eram aquelas pessoas? Era o pessoal que acompanhava festival de música popular, uma plateia, acho que majoritariamente de estudantil, assim, mas também outras pessoas do mundo das artes mesmo, algumas pessoas que eu conhecia, e maioria jovem, e eles eram de esquerda, né? Era uma vaia de esquerda contra nós, contra o que nós estávamos fazendo. Por causa de a gente fazer... Eu já entrei com os Mutantes, né, que era uma banda de rock. Eles tinham uma prevenção contra o rock, contra a admissão da existência do rock. Então, eles achavam que era meio imperialista e meio alienado, sei lá, Mas era vaiavam. conservadores de esquerda, era isso? Olha, a esquerda naquele período, em relação a uma coisa como aquela, era esperado que a esquerda reagisse negativamente. Isso não foi surpresa para mim. Eu fiquei pensando aqui, esse título é Proibido Proibir, ele é quase que assim a representação de um lema muito importante na história do pensamento liberal, que é o princípio do que o pensamento liberal chama de liberdade negativa. O que é a liberdade negativa? É o liberalismo clássico ali, basicamente, considera que o Estado, ou uma maioria qualquer, não tem o direito de se meter na vida de ninguém, a não ser que se trate de regular um comportamento que interfere sobre a liberdade alheia. Tá? Ok, esse é um princípio muito importante. Só que tem um outro princípio muito importante. E esse outro princípio é menos liberal do que democrático, que é o princípio que a gente poderia chamar de liberdade positiva. A liberdade positiva é a crença de que não basta a liberdade negativa, porque às vezes o Estado não se meter em assuntos é insuficiente. Qual é o problema? E esse é um dos problemas que está acontecendo na sociedade brasileira hoje. Quando você se excede na liberdade positiva, quando o Estado ou determinadas organizações, determinados movimentos, começam a se movimentar muito para garantir determinados direitos a minorias ou a indivíduos, pode acabar levando ao polo contrário de atingir liberdades dos indivíduos também. Então, acho que esse é um dos problemas que a esquerda brasileira tem hoje. A esquerda, às vezes, tem que tomar cuidado assim, com o seu sentimento de superioridade moral, porque, às vezes, assim, aquilo que ela pretende fazer tem resultados contrários do que ela esperava a princípio, por uma volta inesperada do parafuso. Um deles é isso que está acontecendo no Brasil hoje, liberdade positiva contra liberdade negativa. Como em tudo, eu acho que tem que se atingir um certo equilíbrio aí. Você que viveu a ditadura e foi exilado, enfim, quando vê uma direita conservadora voltando, mundialmente falando, isso é uma tendência, isso te dá um desânimo, Caetano? Olha, sem dúvida eu vejo, todo mundo vê, é notório e, aliás, é assumido, né? É um programa que o grupo que está no poder no Brasil hoje apregou há muito tempo e reitera, uma vez tendo chegado lá. É um negócio que o presidente dos Estados Unidos faz com dureza, alguns líderes europeus fazem, né? E eu já passei por anos de restrições muito desagradáveis durante a ditadura militar. Eu fui preso, fui exilado. Foi chato pra caramba e duro, terrível. Chato é ótimo. Para dizer o mínimo. Então, eu sinto uma certa angústia diante dessas fantasias, né, que se impõem à realidade, terminam aparecendo. Mas eu fico, às vezes, também meio dizendo, puxa, mas ainda, de novo. Mas, atrás de tudo isso, eu tenho uma paciência ilimitada com o Brasil e uma esperança, assim, um otimismo deliberado, entendeu? Eu tenho um otimismo deliberado. Você tá otimista ainda? Não, eu não estou otimista, mas eu sou otimista. Porque eu lembro, eu por acaso vi o segundo turno com você, na sua casa. E eu me lembro de você me dizer
que não, de maneira nenhuma sairia do Brasil e de maneira nenhuma viraria as costas para o Brasil nesse momento e que lutaria ativamente pelo que você acredita. Eu me lembro de ter dito que não queria sair do Brasil. Aliás, eu disse, se tiver que sair, eu vou para a Bahia, que é onde eu estou agora. Uma coisa meio absurda, porém era mais sincera. O que eu disse na hora é assim, façam o que fizerem, entendeu? Eles não vão conseguir tudo isso que eles representam, impor tudo isso que eles representam, porque eu não vou deixar. Foi isso que você disse. Foi o que eu disse. E todas as pessoas em volta choraram. É verdade. Mas você vê uma coisa que... a gente tem uma direita muito radical, muito raivosa no momento. A gente tem a tal da polarização, todo mundo, cada um para um lado. Mas você não vê uma esquerda também muito raivosa? E Sempre muito, vi. Você viu, bom, a gente começou né? conversando sobre o negócio da proibido mas eu proibir. digo hoje em dia. Pois é, eu sempre vi, vejo isso. Aliás, como a esquerda estava sempre mais presente, assim, mais falante, mais atuante, mais vocal, eu tive que muito mais vezes, resistir a isso por parte da esquerda do que por parte da direita. Agora é que há uma euforia da direita que subiu ao poder, está se sentindo, tem projetos que eram tateantes, mas eram ameaçadores e que se veem agora confirmados. Eles são, como eu posso dizer assim, sei lá, triunfantes, né? Tem um tom triunfante. Então, agora eu me sinto mais excitado a resistir contra esse arrobo da direita. Eu acho muito importante no Brasil, nesse momento, todo mundo ter a capacidade de fazer distinções. Existem muitas esquerdas, né? Existem muitas direitas também. Existem muitos pensamentos liberais e no campo do conservadorismo existem conservadores de diferentes matizes. E isso é uma coisa que não se pode perder de vista hoje, porque senão parece que de repente todo mundo virou assim, são 60 milhões de reacionários que querem acabar com qualquer tipo de liberdade. Não creio que seja assim. O conservadorismo brasileiro que está majoritário, dominante nesse momento, ele é mais propriamente reacionário. Né? Não chamaria de conservadorismo. Aí que é um problema. Assim, eles são ultraconservadores e são uma espécie assim, paradoxal de conservador utópico. Eles têm horror à modernidade, tema do nosso querido amigo Antônio Cícero. Eles têm horror ao pensamento liberal. Eles querem restaurar uma suposta idade de ouro perdida da tradição. Nunca houve. Que nunca houve, na verdade. Só houve na cabeça dele. Isso é perigoso. De negação da ciência. Exato, de todos os valores modernos. A gente chega em um ponto onde você nega pontos pacíficos da discussão. Qualquer coisa que você não anos. acredite. Qualquer coisa que você não acredite. Mas eu acho que o Caetano falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele mantém um otimismo vívido, né? E eu acho muito bacana refletir sobre isso, porque o Djavan alguns dias falou sobre estar otimista e ele foi atacado na internet por falar que se mantinha otimista, sacou? Mas quando que você não é atacado na internet? Né? Se você é otimista, você é atacado, você é pessimista. Mas assimilaram essa fala do Djavan a uma defesa do governo que está começando agora. E eu acho que esse otimismo ele nasce porque a realidade do Brasil ela é muito mais complexa do que os dois campos dos extremos da política conseguem ver. O mesmo país que coloca Jair Bolsonaro na presidência é o país que coloca o Pablo Vittar no número 1 das músicas mais tocadas, sabe? E aí compreender essa realidade, acho que esse otimismo ao qual você se referiu, acho que ele vem dessa leitura da realidade fora desses extremos, que compreende que tem um desejo mesmo autêntico de mudança, sabe? Um desejo real, profundo. A nação brasileira quer assistir uma mudança positiva, só que tem essa discordância do método. E nessa discordância do método é que esse otimismo vai florescendo também, você não acha? Acho. Eu concordo com isso. E eu vejo também que, nas coisas que Francisco falou, tem um aspecto muito importante que é esse reconhecimento de que o conservadorismo, tal como chamamos hoje, uma tendência de pensamento, nasceu em resposta ao terror, quer dizer, se organizou em resposta ao terror pós-Revolução Francesa.
E o fato é que as revoluções socialistas do século XX, todas terminaram em terror. Todas chegaram ao terror. Então, essa reação que se chama conservadora a esse tipo de brutalidade do Estado é algo saudável humanamente, historicamente. E quanto ao negócio nosso no Brasil, eu ouvi diversas vezes, acho até que mais por parte dos conservadores eles mesmos, uma afirmação de que o povo brasileiro é conservador, entendeu? E que por isso agora está se manifestando como ele de fato é e tal. E você tem razão em dizer que não é assim, que você disse isso. Você citou o caso de Pablo Vittar, isso, o que é real e que mostra uma contradição profunda na apreensão da realidade, né? Mas também leva a gente a se perguntar, que história é essa de que o povo brasileiro é conservador? Que povo não é conservador? Se eu entendi bem o que o Caetano falou, foi isso. É que o que é difícil de sustentar é essa opinião de que o conservadorismo ele é natural, ele é intrínseco, constitutivo do povo brasileiro, como se tivesse uma essência conservadora no povo brasileiro. Acho que o que a gente está vendo agora é uma resposta circunstancial a um momento em que a sociedade foi para essa resposta, foi conservadora e reacionária. Mas Mas não precisa ser sempre. E o próprio conceito geral de conservadorismo é alguma coisa necessária a qualquer sociedade. Não pode haver uma sociedade sem que ela deseje conservar-se, ou seja, em todos os valores sobre os quais ela está alicerçada, não é? Isso é, na verdade, os grupos ditos progressistas, eles são, quase que por definição, minoritários. São hipóteses que são tentadas, experimentadas, lançadas, discutidas para ver em que medida pode se melhorar, em que medida pode se mudar a estrutura da sociedade.